Graça e paz, amados. Que privilégio poder estar com os irmãos mais uma vez, em nome de Jesus, e rever pessoas amadas, pessoas queridas, essa igreja tão abençoada, avivada, meus pastores, pastor Reinaldo, pastora Juscelia, família, todos os pastores, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Está comigo ali a minha esposa, a primeira dama, Rosana Maria Costa. Fique em pé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu filhão Marcos Paulo. Esse filho é aquilo que Jesus falou em sua palavra. Quem vê o filho, vê o pai. Amém? Quem vê o filho, vê o pai. Amém? Queridos, Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. E que os nossos corações estejam preparados. Missionária Zuleika, amada, beijo no teu coração. Amo a sua vida demais. Presbítero Aline, tenho sido edificado com as mensagens que tu tem pregado. Que Deus continue usando a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas 2, versículo 40, a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se faz presente na casa, aleluia. Lucas 2, verso 40, quem encontrou diga amém. Assim diz a Sagrada Escritura. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém? E o versículo 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Vamos ler novamente, toda a igreja, versículo de número 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso de número 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Pai celestial, nós te louvamos, Pai, na beleza da tua santidade. Porque a tua palavra diz que os céus manifesta a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos, Pai. E eu quero bendizer ao Senhor por essa noite tão gloriosa, pela tua presença, pelo teu Espírito, meu Deus, por esse louvor tão maravilhado, por esse ministério de louvor tão poderoso, ó Deus, a qual tem destronado, ó Deus, fortalezas do inferno, a qual tem arrancado vidas, a qual tem levantado caídos. Pai, que o Senhor continue usando, Pai, a vida dos teus servos, usando as nossas vidas, tão somente, Pai, que eu seja um canal, um instrumento teu nessa noite, para transmitir a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Assim eu te agradeço, Pai. Amados, nós viemos aqui e estamos com a missão de profetizar para o ano de 2022. Primeira coisa que eu queria que você fizesse é levantasse a mão aos céus e desse uma linda salva de palmas ao Senhor, porque você chegou em 2022. Você cruzou a fronteira.
Você avançou até esse ano. E se você avançou é porque Deus tem algo com você. Se você passou as tempestades desses 2 últimos anos, é porque o Senhor tem algo para a tua vida. Queridos amados, a palavra de Deus vai dizer que havia 3 festas em Israel. A primeira festa era a festa da Páscoa, o Pissar. A segunda festa era a festa do Pentecostes, o Savu. E a terceira festa era a festa dos tabernáculos, a festa de Sukkot, tabernáculo. Diga comigo, 3 festas. E todo judeu, todo filho de Israel, todo filho de Deus, descendente de lá, ele tinha que ir participar dessas festas. Cerimonialmente, eles deveriam voltar à sua pátria. Se não estivesse morando lá, eles deveriam voltar para adorar ao Senhor nessas 3 festas. Eles deveriam regressar. Se estivesse morando nas cidades próximas, deveriam ir. Se morasse distante, se morasse em outra cidade, eles teriam que viajar, talvez horas, talvez dias, para se apresentar diante de Deus dessa festa. Porque a palavra de Deus diz que havia uma ordenança de Deus, a qual era o seguinte: que Deus convocou todo o seu povo para o lugar aonde estivesse estabelecido o seu nome. E o lugar que Deus estabeleceu o nome dele foi em Jerusalém, e todo o povo deveria ir a Jerusalém durante essas festas para celebrar ao Senhor. E a palavra de Deus diz que nesta ocasião, Jesus tinha 12 anos de idade. Diga comigo, 12 anos. E com 12 anos de idade, ele vai juntamente com os seus pais. E a palavra diz que ele era um menino. A palavra diz que ele crescia, aleluias. Crescia em que, irmãos? Diga sabedoria. Diga, crescia em estatura. Diga, crescia em inteligência. Diga, ele era mentalmente forte. Com 12 anos de idade. Eu estava ali sentado, eu não sei quantos anos tem o filho do pastor Celso, mas ele estava ali na bateria, ó. E eu fiquei feliz. Hã? Quantos anos? É profético. 12 anos. Escute. E aí eu vi esse menino tocando. Então Jesus com 12 anos, diga comigo, Jesus com 12 anos, tinha vida própria. Ainda que obedecia aos seus pais. Diga nessa noite para a pessoa que está ao teu lado, por favor. Diga para ela, hoje é tempo de você romper com a sua linhagem terrena para se aliar com a linhagem celestial. Eu acho que você não entendeu. Diga para ele, hoje é tempo de romper com a linhagem terrena para se aliar à linhagem do Pai, para se aliar à linhagem do Deus Todo-Poderoso, para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Ainda que eu obedeça a meus pais na terra, ainda que eu esteja debaixo da autoridade dele, mas eu preciso decidir pelo reino. E dentro desta questão, a palavra de Deus diz que os seus pais cuidavam dele, mas o menino crescia e se fortalecia em espírito. Diga, ó, mente forte. Aleluias. Queridos, eu estou com uma dificuldade com esse óculos, que eu vou arrancar ele dos olhos, fica pior. Fiz um óculos novo aqui, mas estou brigando com esse óculos já tem uns dias. Cheio de sabedoria. Diga sabedoria. Diga diferente de inteligência. Diga sabedoria. Vem do céu. Vem de Deus. Aleluias. Porque Ele é o Deus da sabedoria. E a palavra de Deus diz que quem não tem sabedoria, peça a. Então sabedoria vem do céu. Inteligência nasce em homens da terra que nem serve a Deus, é ateu, mas é inteligente. Entende a diferença? Não serve a Deus, não ora, não tem ligação, não tem contato com Deus, mas é inteligente. Você fala, rapaz, que cara inteligente. Não é isso? E aí, queridos, ele cresce nisso daí. E todos os anos, versículo 41, os seus pais iam a Jerusalém à festa da Páscoa. A festa do momento era, diga comigo, a Páscoa.
a passagem que lembrava quando o povo sai do Egito, quando o povo triunfa no deserto e quando o povo chega na terra da sua promessa, aonde Deus havia estabelecido. Só que nesse período o menino ia crescendo, o menino ia tendo, aleluias, atitudes diferentes. Ei, é tempo de nesta noite ter atitude diferente. Eu preciso viver um 2022 diferente, mas para eu viver um 2022 diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes, eu tenho que ser arrojado. Para você entender, eu fiz um propósito esse ano, eu preciso ler a Bíblia 2 vezes no ano. E eu falei com Deus, eu falei: Senhor, esse ano eu preciso ler a Bíblia no mínimo 2 vezes esse ano. 1 vez é pouco, porque eu preciso fazer diferente para viver o diferente de Deus. E sabe o que aconteceu nesses 30 dias? Para a glória de Deus, desses 30 dias eu já li o Novo Testamento. Para a glória do nome do Senhor. Pode aplaudir o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí com 3 meses, daqui 3 meses eu vou ler um Antigo Testamento. E se marcar eu leio 3 vezes no ano. Porque eu fiz um propósito. É tempo de virar chave. Mas como que eu vou conhecer a Deus se eu não quero ler a palavra? Porque a Bíblia aberta é a boca de Deus falando ao meu coração. É Deus ministrando a minha vida, é Deus respondendo as minhas questões, é Deus arrancando o medo, é Deus arrancando a incerteza, é Deus colocando você no lugar da sua promessa. Então eu preciso ser diferente. E Jesus era diferente. Por quê, pastor? Vou te explicar. Porque talvez enquanto as crianças da idade dele estavam brincando, ele estava estudando a palavra. Ele trabalhava com o pai na carpintaria, mas tinha um momento quando os meninos falavam: vamos brincar, vamos pegar, empurrar uma rodinha de caminhão, de carroça, sei lá, vamos dar uma chicotada no jegue. E Jesus falava: não, espera um pouquinho, eu ganhei um livro ali, e é uma tal de Torá, que fala sobre a história de um homem, foi escrita por um homem de Deus chamado Moisés, e eu preciso me inteirar desse assunto. Talvez no momento, ei queridos, em que alguns estão crescendo na graça, em sabedoria, em estatura diante de Deus, alguns estão preocupados e focados na coisa dessa terra. Como que eu vou viver o novo se os meus pés continuam querendo pisar e trilhar os mesmos passos dos anos anteriores? Eu preciso olhar para frente. E aí os seus pais foram à festa, e ali era comum que as pessoas piedosas que adoravam a Deus levassem a sua oferta, adorassem a Deus no templo. E aí, o que é que um pai pensa? Um pai normal, um pai comum como eu, que um dia com meu filho com 11 anos de idade, casamento do meu irmão na Bahia, sabe o que aconteceu? Eu e minha esposa, a gente estava lá tão empolgado na festa, porque casamento é maravilhoso, festa é maravilhosa. Você fica olhando o bolo, você fica olhando os doces, você fica olhando a noiva, você fica olhando o noivo, você fica vendo a emoção das pessoas. E aí depois, diante de tudo isso, sabe o que aconteceu? Quando terminou a festa, quando todo mundo foi embora, eu fui embora primeiro, porque eu ajudei meu irmão durante o dia inteiro a arrumar salão, fazer isso, vai buscar uma coisa, pega a cadeira, busca gelo, busca isso. Festa de crente dá trabalho, irmão. Sabe o que aconteceu depois comigo? Meu filho com 11 anos de idade, eu e a minha esposa abandonou o meu filho, esquecemos ele lá no salão de festa. E fui para casa. Lá na ilha onde a gente estava, no local, estou lá na casa da minha tia lá, tranquilo, já me preparando para dormir, e a gente conversando, e normal. E a vida passou. Quando foi depois, toca a buzina no portão, vem esse daí: ô pai, você me esqueceu, pai? E eu falei: filho, eu pequei, eu te esqueci. Eu esqueci meu filho. E aconteceu exatamente com José, Yosef e com Maria Miriam. Foram à festa, estavam empolgados e esqueceram o filho. E caminharam um dia, chegaram, daqui a pouco voltaram. Um dia depois que saíram da cidade, diga comigo, um dia depois. Meu irmão, eu esqueci por algumas horas. Ela esqueceu um dia inteiro. E aí daqui a pouco Maria pergunta: José, cadê Jesus? A voz da mulher é mais ou menos assim, né? E aí José fala: não sei, você é mãe dele. Porque nessa hora a responsabilidade é de quem? A da mãe. Você é mãe dele, você não sabe?
Não, mas você é o pai. E aí procura diga comigo, procurou Jesus entre os parentes e os familiares. Diga comigo, e não encontrou. Sabe por que a minha vida está parada e a sua está parada? Porque eu estou procurando Jesus no meio da minha família. Porque eu estou procurando Jesus no meio da festa. Sabe por que a minha vida está estagnada, eu não virei a chavinha? Sabe por que o meu final do ano é a mesma coisa? Tem pessoas, pastores, amados, queridos, falo com muita humildade, tem pessoas que vivem uma vida, sabe, ela tem tudo para decolar, sabe, ela liga os motores, ela aquece, ela começa o ano bem, aquece as turbinas, mas chega final do ano e tem uma festa. Aí sabe o que acontece? Aí ela perde Jesus entre os parentes. É só um vinhozinho. É só uma tacinha. É só uma champanhezinha. E aí eu vou perdendo Jesus. Por que eu vou perdendo Jesus? Porque as pessoas que te olhavam como um exemplo, como referência, não te enxergam mais assim. Uma tacinha para eles não tem problema nenhum, mas para você tem. E aí eu estou lá na festa, é final de ano, e daqui a pouco eu estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando eu não servia a Deus. Ai, Jesus. E aí eu estou fazendo as mesmas práticas. Você já percebeu que no final do ano, durante as festas, a sua comunhão diminui, o seu fluxo de oração diminui, o seu fluxo de leitura, a sua comunhão, os seus momentos com Deus, o seu devocional já não é mais do mesmo jeito, porque a casa está tomada de familiares e você está procurando Jesus no meio dos seus parentes. E aí você começa a ver pessoas como você, imperfeitas, mas a diferença é que você aceitou Jesus e Jesus já estava começando uma obra na sua vida. Mas você começa a olhar e ver a imperfeição das pessoas e começa a achar aquilo é natural eu falhar. É natural, eu não vou mais denunciar o pecado no meio da minha família, eu não vou. Porque eu estou sendo chato, eu estou sendo religioso. Sabe o que eu amo? Eu amo que quando está eu, a minha esposa e meu filho, a gente chega, os familiares faz a festa, faz o aniversário e fala, chama os pastores para orar. A primeira coisa que eles fazem é fazer silêncio. A segunda coisa que eles fazem é crer que a oração nossa é necessária para abençoar a vida deles. A terceira é que se estiver rolando qualquer assunto torto, eles param na hora. Deus me trouxe aqui para que pessoas virassem a chavinha da sua vida hoje. Deus me trouxe para que realidades fossem mudadas hoje aqui. E aí depois de um culpar o outro, procurar entre os parentes, fala, não está aqui, volta. Porque eles achavam que Jesus era uma criança normal. Sabe por que o ministério do teu filho não decolou ainda? Porque você fica protegendo. E, eu não consigo conceber que em 2022 tem pai cristão, mãe cristã, que impede o filho de vir para a igreja. Você proíbe. Você diz não. E aí depois eu vou procurar. Não está entre os parentes, não está entre os familiares. E eles começaram a cair assim, vamos voltar. E aí voltaram. E chegou na cidade depois, porque um dia viajou, outro dia ficou procurando. E ficou mais um dia de volta, 3 dias depois para encontrar o filho. Você já pensou 3 dias sem a presença de Jesus na sua vida? O que seria de mim e de você?
três dias sem obter respostas a uma oração, 3 dias de silêncio de Deus para você, 3 dias sem ter orientação, sem ter um menino, que eu imagino que Jesus era um menino sábio, que às vezes o pai podia estar falando qualquer coisa e quando perguntava ele respondia, quando tinha dúvida ele respondia. Eu fico imaginando talvez José na sua simplicidade, fazendo os seus móveis e dizendo: filho, o que é que você acha se eu cortar assim? E Jesus dizia, olhava e dizia: pai, pode fazer que vai ficar lindo. Porque ele tinha sabedoria de Deus. Ele tinha sabedoria de Deus. Era diferente. Era um menino, mas era diferente. Deus está te chamando hoje aí, queridos, para que ainda que você seja como um menino na simplicidade, mas que você seja como um grande em caráter, em sabedoria, em mentalmente forte. Ei, não deixe o mundo aí fora impor as coisas sobre a tua mente, de como você deve ser, ou como você deve agir, como você deve fazer. Mas há uma voz de Deus do céu, através do Espírito Santo, que diz: querido, eu vou te orientar cada passo da tua vida agora. Vou direcionar você. E Jesus, ele escuta essa voz, pastor Celso, porque ele poderia ficar preocupado com o dia de voltar, não é isso? Porque uma festa tem dias. Se a Páscoa fosse 7 dias, tinha o dia de terminar a festa. Então ele poderia ficar pensando na festa, pensando nos pais, pensando nos primos, nos parentes. Não, sabe o que ele faz? Ele vai para o templo. A Bíblia diz que ele está no templo. E quando ele é encontrado, quando os pais voltam até a cidade, quando encontra ele no templo, ele já estava sentado entre os doutores. Ah, queridos, quando eu li essa palavra, eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa. Se fosse hoje no Brasil, seria Jesus assentado na Academia Brasileira de Letras, no meio dos sábios, no meio dos homens mais entendidos da nação. Assentado, não é em pé não, porque uma coisa é alguém que vem esporadicamente, tem uma sabedoria esporádica, fala uma vez e não. A sabedoria de Jesus era tanta, que eu acho que os doutores falaram: menino, pelo amor de Deus, senta aqui do meu lado. Menino, pelo amor de Deus, menino, não vai embora não. Menino, fica aqui conosco. Menino, sabe essa cadeira? Só sentou o poderoso, só sentou o Hilel, só sentou o Gamaliel, só sentou os grandes homens, conhecedores da palavra, da Torá, da lei de Deus. Mas espera aí, menino, quantos anos você tem? E o menino fala: 12 anos. Eu acho que aqueles homens se impressionaram, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que havia um período chamado da Bar Mitzvah. O que é isso, pastor? Bar Mitzvah era quando um jovem com 13 anos de idade alcançava a maioridade. Com quantos anos? Mas Jesus tinha 12. Com 13 anos alcançava a maioridade. E para alcançar a maioridade, sabe como é que era? Sentavam a sabatina os maiores doutores da época, os maiores conhecedores da Torá. E aqueles homens vinham, começavam a fazer pergunta: você sabe o que diz no livro da Torá em tal lugar? E aí o jovem tinha que responder. Se errasse, chamava os pais e dizia: sinto muito, mas teu filho é criança ainda, leve ele para casa. Seu filho é imaturo ainda, com 13 anos, para se tornar adulto, para se tornar responsável, para se tornar, Bar Mitzvah significa filho da lei, filho da Torá. Para se tornar filho da Torá era com 13 anos. Jesus ainda tinha 1 ano para ficar estudando, mas com 12 anos ele já estava preparado. Sabe o que significa isso? Levante a mão que eu profetizo sobre a tua vida aquilo que Deus mandou, em nome de Jesus. O que Deus tem para a tua vida, queridos, Ele está antecipando, porque Ele tem pressa. O que Deus tem para a tua vida, ei, talvez você está projetando para o ano que vem. Talvez você está dizendo: não é 2022 não, é 2023. Tem pessoas fazendo prova da OAB dizendo: vou fazer esse ano por fazer, vou fazer esse ano por fazer, mas eu acho que eu só passo no ano que vem. Negativo. Deus está dizendo que o ano é esse. Deus está dizendo que é 2022. Deus está dizendo que chegou o tempo de você viver o sobrenatural dele. Deus está dizendo que chegou o tempo e é já sobre a tua vida. Se eu fosse você, eu aplaudia, glorificava, exaltava, fazia barulho, porque chegou o tempo da tua vitória. Chegou o tempo. Jesus falou negativo. Enquanto meus pais estão preparando tudo para eu ir no ano que vem, quero ficar maior de idade hoje.
Enquanto meus pais estão preparando todo o cenário para o ano que vem, porque aí, veja bem, qual promessa que tinha sobre Jesus? A palavra de Deus, Isaías capítulo 9 diz que havia um menino e que ia nascer um menino. No capítulo 7 de Isaías fala que a virgem conceberia, aleluias. No capítulo 9 fala, no capítulo 11 de Isaías, todos esses capítulos falam que nasceria ele, o menino, aleluia. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia. Já estava sobre ele essa autoridade da parte de Deus, já tinha essa promessa. Agora, se tinha essa promessa, qual seria a expectativa dos pais? Os pais teriam que estar colados no filho, porque quem tem promessa, você tem que grudar. Tem promessa? Ó, o Celso, viu que o filho tem promessa, já falou, vou te ensinar tudo. Viu que o filho tem promessa, falou, vou grudar nele, vou ficar de olho nele, porque quando chega a hora de Deus soprar, ei, querido, vai virar chave, e aí vai ser um grande homem de Deus, vai ser uma grande mulher de Deus. Ei, preste atenção, está chegando o tempo de Deus virar chave na tua vida, mas a atitude parte de você. O que aconteceu com você, meu filho? Que ano? 2019. Era um simples baterista que ensaiava de vez em quando, que estava vivendo uma vida assim. É meu filho. Mas eu talvez estava vivendo como José, minha esposa talvez estava vivendo como Maria, dizendo, deixa ele brincar no meio das crianças aí, deixa ele correr na igreja. Meu filho estava assim. 2019, o menino começou a crescer em graça, em sabedoria, em inteligência. Ele foi para um projeto, ele foi para uma revisão de vidas, ele foi para um impacto na vida dele. A vida dele mudou. Hoje ele é um líder, hoje ele prega, hoje ele é líder de célula, hoje ele prega a turminha dele. Tem dia que esse camarada junta 5, 6, 8 amigos e leva para a igreja. Sabe o que é isso? É você entender que Deus tem um chamado para a tua vida, que ele não vai descer do céu, porque ele já desceu. O Espírito Santo já foi enviado. Agora quem tem que virar a chave é você. Quem tem que virar a chave é você. Ei, queridos, para de olhar para o vento, porque a palavra de Deus diz que quem olha para o tempo, quem olha para o vento, não semeia. Deus está dizendo que é tempo de você semear, pregar, anunciar, e Ele vai usar a tua vida poderosamente sobre a terra. Sheikandara Sarakanderebasia Ribinaye de Kandaravasuri Mikoremendaravas Ribionde Colemandara Suribionde Revelasio Rebeande Arayo de Candarias Vidiu de Kiante Kode Kayanda Hasuyas Obianda Ikedo Behande Kiada Suyas. Sabe o que é isso? Diga comigo, eu preciso ter uma atitude de entrega. Se o chamado é meu, diga, Senhor, eu me entrego, mas hoje, diante de Ti, Senhor, eu estou virando a chave. Diga, eu não vou mais Te procurar entre os meus familiares. Diga, eu já Te encontrei. Oh, hey. Então os pais tinham que entregar, porque no começo, diga comigo, era o menino crescia e se fortalecia em espírito, e a graça de Deus estava sobre ele. Só que no versículo 52, como é que está escrito aí na sua Bíblia? Vou tomar uma água aqui que a garganta secou. Crescia quem, pastor Reinaldo? Diga comigo, crescia Jesus. Diga, não é mais o menino, é Jesus. Percebeu a mudança? Não é mais Jesus, não é mais o menino. Ei, que transformação. Diga comigo, uma viagem, a cidade santa mudou. Ele foi como um menino e voltou como Jesus. Ele foi como um menino
e voltou como Jesus. O menino crescia diante de Deus em sabedoria e inteligência, e a graça de Deus é sobre ele. Amém. Deus dava sabedoria a ele, ensinava, Deus instruía, colocava nele as suas palavras, como coloca em você. Só que diga, a mudança partiu de Jesus, porque ele falou: quando eu voltar, eu não sou mais menino, eu sou adulto, porque eu já vou ter passado pela Bar Mitzvah, eu já vou ter sido aprovado pelos doutores da lei. As pessoas vão me olhar diferente. Recebe essa palavra, por favor, alguém aqui. Levanta a mão em nome de Jesus, recebe isso. Eu não vou mais ser avaliado como menino. Eu não serei mais tratado como menino, como menina, como inexperiente. Ei, eu não estarei mais inserido lá em Gálatas capítulo 4, que diz que quando o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, em nada se difere do escravo. E ele fica debaixo de tutores e de curadores até o tempo de se libertar, até o tempo de ser adulto, até o tempo de crescer, até o tempo de tomar posse da sua herança. E quando ele cresce, o pai fala: agora eu te entrego a tua herança, agora eu te entrego a tua promessa. E quando ele cresce em mente, em atitude, em escolhas, em decisões. Ei, tem pessoas aqui, pastor Reinaldo, que estava dando trabalho, mas a partir de hoje vai virar chave. A partir deste ano vai virar chave. Tem pessoas, pastor, que tinha que ficar aconselhando toda hora, tinha que ficar orando, e toda hora que orava manifestava, mas vai virar chave em nome de Jesus. E agora ele volta. E por que Jesus antecipou isso? Diga comigo, por que ele antecipou, pastor? Porque alguém que tinha um chamado que ia iniciar com 30 anos, o chamado de Jesus iniciou com 30 anos, não foi isso? Ele precisava chegar à maioridade rápido. Entendeu ou não? Pegou aí ou não? Se o meu chamado é com 30 anos, se eu permanecer menino, quando é que eu chego nos 30? Agora sabe o que é pior? É que tem pessoas que já se ingraram aos 30, aos 40, mas a mente é de menino. Ai, doeu essa, me desculpe, mas eu tenho que falar em nome do Senhor Jesus. Então Jesus falou assim: ei, quando eu vier de lá de Jerusalém, meus pais nem estão imaginando isso, mas quando eu vier, quando eu voltar para casa, eu não sou mais o menino, eu serei Jesus, o desejado de todas as nações. Virou a chave. E sabe o que me chama a atenção? Quando você lê Lucas capítulo 1, versículo 80, a Bíblia traz essa mesma palavra acerca de João Batista, que era o precursor do Messias, aquele que veio preparar o caminho. Lucas 1,80 diz que o menino, falando de João, crescia e se robustecia, ou ficava forte, e era inteligente, e a graça de Deus estava com ele, mas ele foi viver nos desertos até o tempo que deveria se mostrar em Israel. Essa promessa é sobre João Batista, Yohanan. Essa promessa era sobre ele, que João Batista tinha sobre ele as mesmas virtudes de Jesus. Porque se você lembra, a história diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo, e João Batista recebeu no ventre da sua mãe. Quem leu essa palavra sabe do que eu estou falando. E tem pessoas aqui na igreja que receberam promessas assim. Você não tinha nem nascido ainda, mas havia uma palavra liberada sobre a tua vida. E quando oraram sobre a sua mãe, o ventre da sua mãe, a sua mãe foi cheia do Espírito Santo. E a promessa de Deus se cumpre na tua vida, porque era desde antigamente a proposta de Deus e a promessa para você. Só que a diferença de João é que Deus preparou João e disse: João, vai viver nos desertos. Por que viver no deserto? Porque João não tinha mais os papais já eram idosos, os papais já não iam ficar paparicando um menino, e João era meio bruto, diferente. João tinha uma veste de pelo de camelo, um cinto de couro. Imagina o cabelo dele bonito,
A barba. Comia gafanhoto e mel silvestre. E Deus falou, vai João, você é meio esquisito, vai para o deserto. Eu quero você lá. E só depois eu trago, você vai ser mostrado a Israel. Daqui a pouco aparece um homem no meio da cidade, já adulto, dizendo, arrependei-vos. Como é que é, pastor? Quem vos ensinou a fugir da ira? Imagine uma figura fantasmagórica dessa falando essas palavras. E ninguém conhecia mais, ninguém lembrava. Talvez alguns que passassem no meio do deserto, aquele maluco está lá no meio do deserto, fica gritando lá. O tal de João Batista. Era esse que tinha promessa sobre ele? E sabe o que Jesus falou sobre João? Dos nascidos de mulher, nunca houve ninguém como João Batista, e nunca ouvirá. Existem pessoas aqui que talvez tenham chamado como de João Batista. Levante a mão se você é assim. Levante a mão em nome de Jesus. Existem pessoas que talvez é assim como João Batista. As pessoas não te entendem. As pessoas acham que suas palavras são duras. As pessoas dizem que você é meio esquisito. Ei, mas Deus te chamou para viver no deserto. Talvez você está vivendo essa luta toda, mas vai chegar o tempo de você se mostrar em Israel. Vai chegar o tempo de honra para você. Está entendendo? Esse é o primeiro. A primeira característica, a pessoa que Deus escolheu, que tem um chamado, mas ela vai viver isolada, ela vai desaparecer. Eu conheço um amigo meu que ele ficava dizendo assim, bem jovem, bem novo, com 12, 13 anos, ele falava assim para todo mundo, eu sou conferencista. Obrigado, pastor. Eu sou conferencista. E as pessoas riam dele, pastor. E aí ele sumiu, começou a orar, começou a ir para monte, começou a desaparecer, ir para os lugares, e ninguém via mais. Jussivan Cruz, meu amigo. E aí sabe o que aconteceu? Esses dias eu estava em casa vendo os status dele, e eu vendo lá as imagens. Estava Jussivan, sabe aonde? Estava Jussivan em Madrid, estava Jussivan em Portugal, estava Jussivan na França, estava Jussivan na Itália. Sabe por quê? Porque chegou o tempo do esquisito ser soprado sobre a terra. Aquele que dizia que era conferencista, que ninguém dava nada, que todo mundo duvidava. Deus pegou, soprou o nome dele. E aí ele estava mostrando os lugares que ele estava comendo. E aí eu falando, mostrando os aeroportos, os lugares, e postando a cidade, e mostrando o frio, e mostrando a blusa, que ele estava de frio, e lugar que estava nevando. E eu fiquei olhando assim, eu falei, Jesus, que coisa linda quando a promessa se cumpre na vida do teu filho. Ninguém acreditava no maluco do Jussivan, João Batista. Essa palavra é para você virar chave hoje, crente. Ah, meu Deus, se você entendesse o que Deus quer fazer com a tua vida. Sabe qual é o outro que tem promessa? Rapidinho, antes de nós orarmos. Estou caminhando para o final dessa palavra, escute. O outro chamava-se Samuel. Samuel, Deus tinha a promessa sobre ele. Mas a mãe orava e não acontecia. Diga comigo nada. Orava, pedia, chorava e não acontecia. Até o dia que ela fez um voto. E Deus gosta de voto. Deus fala assim, não estou te pedindo nada, mas se você fizer. Deus fala assim, não estou te pedindo nada. Porque Ele diz, é melhor não votar. A palavra de Deus diz isso. Está entendendo? Mas tem uma coisa que Ele gosta. Porque voto é desafiador, irmão. E aí a mãe votou. Vem a promessa, ela fala, não, Senhor, o meu voto é o seguinte, se o Senhor me der um filho, varão, eu te darei por todos os dias da sua vida. E aí Deus cumpre a promessa, porque Deus é cumpridor de promessa. E aí depois que ela desmama o menino, depois de um período, alguns anos, a Bíblia não relata, mas passou alguns anos, ela vai e leva o menino. O sacerdote nem lembrava, ela traz toda a história, diz, aqui está o menino. Que menino é esse, irmã? Não, eu pedi ao Senhor, orava por esse menino, e o Senhor concedeu, eu disse que eu ia entregar ao Senhor, e está aqui, ó. Eu trouxe para ele estar diante do Senhor, e para permanecer diante do Senhor. E ela foi embora. Diga comigo, todo ano, ela voltava para o sacrifício anual.
E ela trazia, eu gostei disso aqui. Ela trazia uma manta, uma estola, um colete sacerdotal de linho, porque o chamado de Samuel era um chamado sacerdotal. E ela trazia todo ano um colete. Por quê? Porque o menino crescia. E quando você vai ler a palavra acerca de Samuel, em 1 Samuel 2,18 diz exatamente isso, que Samuel crescia diante do Senhor, diante dos homens. O menino Samuel estava perante Eli, mas adorava diante do Senhor. Era a mesma promessa sobre João, sobre Jesus e sobre Samuel. Crescia diante do Senhor, estava diante do Senhor, sendo ainda jovem, mas estava diante do Senhor. E todo ano a mãe trazia o colete. E aí eu recebi um estudo sobre o linho que eu fiquei impactado. Falei, não é possível. Sabe por que um sacerdote usava linho? Vou te explicar isso antes de nós orarmos. O linho, ele é proveniente de uma planta chamada herbácea. E a herbácea nasce em todos os continentes. É uma planta resistente que nasce em todos os lugares, todos os climas ela nasce. E aí, dessa herbácea é extraído o linho. E aí a mãe trazia essa estola e colocava sobre ele. E sabe por que o sacerdote usava linho? Sabe por que Arão usava linho? Aí eu vim entender a história. A história vai dizer também, aqui no Brasil, em 1940, os homens trabalhavam com roupa branca de linho. Daí vem a frase, a história, que diz que segunda-feira é dia de, diga branco, que as pessoas usavam roupa de linho. E sabe por que usavam? Eu fui pesquisar isso. Usavam porque o linho, ele tem um poder de curar feridas, de curar inflamações, de curar infecções, de arrancar dor das pessoas. E um sacerdote, como é que ele vai orar por cura estando doente? Quem começou a entender a palavra, diga amém. Então Deus determinou que o sacerdote tinha que usar uma veste de linho puríssima. E aí uma mulher judia, Heidi Allen, é uma pesquisadora, ela vai estudar o homem, o ser humano. Nós temos, na nossa vida, quando nós estamos saudáveis, nós estamos com uma frequência de 100 MHz, um ser humano perfeito, um ser humano com a saúde perfeita. Quando ele está doente, ele está com 50, ele está com 70, ele está com 30. Uma pessoa quando está com câncer, quando está com enfermidade mais pesada, mais complicada, talvez ela está com 5 MHz de vida. Então ela está bem debilitada, ela está... Quem entendeu, diga amém. E o linho, quando foi estudado, feita uma pesquisa sobre o linho, a história vai dizer que o linho tem uma frequência magnética de poder vital de 5.000 MHz. Sabe o que significa isso? É você estar enfermo, colocar uma roupa de linho e você ser curado na hora. Quem recebe essa palavra nessa noite, diga glória a Deus. Por quê? Porque você só precisa de 100 MHz. Mas quando o sacerdote colocava uma roupa de linho, ele ficava pleno, ele ficava curado, ele não sentia enfermidade. Samuel foi entregue ao Senhor, e Samuel não podia ser entregue ao Senhor doente. Ele não poderia ficar, esse menino está doente, está com gripe, está com febre, está com isso, está com aquilo. Não, ele tinha que estar curado, ele tinha que estar pleno, ele tinha que estar pronto, para que quando Deus falasse Samuel, Samuel, ele se levantasse várias vezes e fosse até ele correndo. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Então a mãe renovava. Todo ano a mãe trazia um linho novo para ele. Todo ano a mãe trazia uma veste nova para ele. Vai recebendo nessa noite em nome de Jesus. Todo ano a mãe trazia, todo ano o pai tem. O Deus Todo-Poderoso em 2022 tem uma roupa de linho para você, tem uma estola sacerdotal para você. Vai recebendo em nome de Jesus nessa noite. E o linho vem da planta. O linho vem da herbácea, de uma planta, não é isso? Apocalipse 22, versículo 2 diz, no final do versículo diz que havia uma árvore da vida, aleluias, plantada no meio do jardim, árvore de Deus, árvore do céu, aleluias, que os frutos seriam para alimento e as folhas seriam para remédio.
Ezequiel capítulo 47 diz que havia também árvores frutíferas em volta do rio da água da vida, do rio que saía de debaixo do templo, que os frutos eram para alimentar as nações e as folhas eram para remédio. Eu não sei se você sabe, algumas pessoas em Israel, a fronha, o travesseiro, são tudo de linho. É difícil você ver um judeu com dor. Ah, estou com bico de papagaio. Eu estou com a coluna destroncada. Não vê, sabe por quê? Porque quem estudou sobre a ciência do Deus Todo-Poderoso não pode ficar enfermo. E Deus hoje vai te curar para você ter cura para as pessoas. Deus vai te dar vestes novas para você ter cura para as pessoas, em nome de Jesus. Você sabia que nos hospitais, quando a pessoa sofre um ferimento grave, e aí ela é suturada, quando ela faz uma cirurgia mais evasiva, por dentro é colocada alguns pontos, sim ou não? E por que não tira os pontos de dentro? Você sabe? Porque a tela é de quê? Entendeu? É feita cirurgia na pessoa, é removido os pontos externos. O ponto interno, ele se regenera, ele se adere à sua pele, ele é cura para você. Por isso que o médico não tira. Ah não, já imaginou? Faz um rastro na pessoa, depois e agora abre para tirar o ponto. Vai adiantar alguma coisa? Não, a pessoa é costurada com linho. Não se preocupe se Deus hoje operar você, porque se Ele operar, vai ser linho que vai ser passado em você, e o linho vai aderir à tua pele, vai aderir à tua carne, e vai gerar vida em teu corpo. 5.000 megahertz de energia vital. E sabe o que Deus diz? Deuteronômio capítulo 22. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Moisés, diz: você jamais permita que um homem utilize a veste de lã e de linho junta. Quando Deus deu ordem para que orassem pelos leprosos, o Senhor disse o seguinte: vocês vão usar 3 materiais. Vocês vão usar o couro do animal, vocês vão usar a lã e vocês vão usar o linho. Mas em Deuteronômio capítulo 22 a Bíblia diz assim, que o linho e a lã nunca deve ser usado junto, porque os dois têm um poder e uma energia muito grande, e os dois usados juntos, um anula o outro. É por isso que o sacerdote tinha que ter a roupa de linho puríssima, finíssima, porque o sacerdote não podia adoecer diante de Deus. Quantos pastores tem aqui, ministros do evangelho? Levanta a mão. Quantos pregadores tem aqui, pessoas que pregam que seu chamado é de estar no altar? Levante a sua mão em nome de Jesus. Você precisa estar pleno, você precisa estar curado hoje, você precisa estar pleno da sua saúde física, emocional. Todas as áreas da tua vida tem que estar plena. Sabe por quê? Porque você, quando chegar alguém no teu altar, já imaginou? Chega alguém para Arão e Arão fala assim: ei, manda o povo embora que eu não posso orar por ninguém, que eu estou doente. Não, Deus já dizia: põe linho porque você tem que estar à disposição todo dia você tem que estar pronto para orar. Então recebe pastores, recebe pregadores, líderes, recebe esta palavra, recebe a unção da herbácea, do linho sobre a tua vida, para você estar curado, estar pleno. E os demais: ah pastor, mas eu não ministro, eu não prego. Independente do teu chamado na casa de Deus, recebe sobre a tua vida também a unção da herbácea, do linho finíssimo, puro de Deus sobre a tua vida, o teu ministério hoje.
Deus está chamando pessoas aqui hoje. Escute. Deus está chamando pessoas aqui hoje para viver transição. Pastor, o que é transição? É o que Jesus viveu. Você vai esperar até quando teu ministério acontecer, florescer, desenvolver? Jesus antecipou. Jesus foi lá, ó. Era no ano seguinte, no ano que estava para acontecer. Jesus falou: negativo. Meus pais nem sabem ainda, mas eu vou batizar hoje. Está ouvindo, jovem? Eu vou batizar esse ano. Meus pais estão falando só com 16, mas com 15 eu vou batizar. Quem está entendendo? Porque o meu filho com 11 anos de idade, foi tudo por aí, com 11 anos. Perguntei para ele: quer batizar, filho? Ele falou: quero, pai. Está pronto, está preparado? Estou preparado. E está firme na presença de Deus. Sabe por quê? Porque decidiu. É tempo de você decidir hoje. Ai, dorei, candácia. Ministério de louvor aqui, por favor. Nesta noite eu quero desafiar você. Escute isso. Por favor, faça com consciência. Se você vai virar a chave da tua vida ministerial hoje. Ei, se você vai virar a chave do teu chamado hoje. Você vai sair do teu lugar em nome de Jesus. Você vai se prostrar aqui, diante deste altar aqui em nome de Jesus. Por favor. Só você que vai mudar. Só você que vai decidir. Só você que vai dizer: eu cansei de ser menino e de ser menina. Cansei. Ramanda aquela sorias, tebadaias, senhor candarás. Isso, só você que vai decidir. Isso, dê um passo aqui à frente em nome de Deus. Você vai se prostrar diante de Deus aqui. Eu te garanto uma coisa: teu ministério nunca mais será o mesmo. Porque o de Jesus não foi. Te convido, por favor, se prostre diante do Senhor aqui, de joelhos, por favor. Esqueça o homem aqui, esqueça. Comedor de arroz e feijão que nem você. Sou apenas cumpridor do chamado do Senhor. Você que decidiu, disse: pastor, cansei de ser menino no ministério. Cansei de dar trabalho. Cansei de ser ovelha. O que é ovelha? É uma ovelha velha, só dá trabalho. Tem pessoas chorando aqui já, sabe por quê? Porque entenderam essa palavra. Não estou dizendo que você não entendeu, é porque é sério a sua decisão hoje. Virar a chave é sério. Sabe por quê? Porque alguns não vão querer. Alguns vão continuar vivendo com um pecadinho ao tiracolo, vivendo com um pecadinho, vivendo com um cachorrinho, sabe, na coleirinha, o pecadinho na coleirinha. Vem. Mas algumas pessoas hoje decidem. Algumas pessoas mudam de vida, de história. Ministério de louvor, por favor. Em seguida eu oro. Pastor Reinaldo, por favor. O Senhor vai ativar a vida dessas pessoas aí. Onde está o azeite? Levante a sua mão, igreja, em nome de Jesus. Igreja, em nome de Jesus. Comece a profetizar: ei, 2022 vai ser diferente na minha vida. 2022 vai ser diferente na minha história. 2022 vai ser um ano que eu vou romper. As correntes que me prendiam ministerialmente estão sendo quebradas. Sei quem tá o da que andará basal. Rimia chamando que tá sal. Elamantuia que andava o sou de calamandaia. Meu Deus, agora eu te peço sobre a tua igreja,
Sopra o teu vento, Espírito Santo. Sopra o teu vento sobre este lugar. Sopra o teu vento sobre essas vidas agora. Vai recebendo aí no teu lugar. Vai recebendo aí em nome de Jesus o que Deus tem a liberar sobre a tua vida, sobre o teu chamado. Ei, vai vir uma ciência nova, vai vir uma sabedoria nova, porque a sabedoria vem de Deus, vem dos céus. Recebe nesta noite em nome de Jesus, sobre a tua vida, sobre o teu chamado, sobre a tua história, sobre o teu ministério. Ei,